Amados, a palavra de Deus que está escrito em capítulo 15 de Coríntios, de 1 aos Coríntios, eu quero dar um tema a essa mensagem que é: compartilhe o Evangelho de Cristo. Compartilhe o Evangelho de Cristo. Amém? A palavra de Deus está escrito assim: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, porque por ele também sois salvos. Sois salvos. Eu vou pegar outra versão também aqui, que deve estar igual a de vocês. Amém? 1 Coríntios, no capítulo 15. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu, ou sejam eles, assim pregamos, e assim haveis crido. Amém? Glória seja dada a Deus. Podeis sentar em nome de Jesus. Aqui vai até o versículo 19, e aí eu parei aqui nesse versículo aqui, o qual nós paramos aqui. Meus irmãos, amados, quando Paulo começa a conversar e mostrar, através de uma carta, para esses irmãos, ele começa a falar, no capítulo 15, já no verso 3, ele diz que antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Ele recebeu algo, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então Paulo, ele enfatiza sempre as Escrituras. Ele vai falando acerca das Escrituras, porque ele faz menção, trazendo a eles, porque muitos conheciam a palavra. E Isaías 53, versos 5 a 12, ele fala justamente isso, que ele morreu pelos nossos pecados. É o que está escrito em Isaías, no capítulo 53. E ele vai falando as coisas e trazendo a eles de acordo com as Escrituras. No verso 4, que também lemos, ele diz: e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo
as Escrituras. Tudo que Paulo fala, ele fala sempre em cima das Escrituras, para trazer a eles que o Jesus o qual ele está falando é o Jesus das Escrituras, e que eles precisam entender que esse próprio Jesus, o qual ele fala, morreu e ressuscitou. E ele vem falando que os apóstolos viram, outros viram, 500 viram, mas ele também viu. Mas tudo ele fala baseado nas Escrituras. No verso 15, no verso 5, e apareceu a Cefas e depois aos 12, está em Lucas, no capítulo 24, verso 34, está em Mateus, verso 28, 16 e 17, está em Marcos, está nos Evangelhos, ele está mostrando, ele faz o paralelo e mostrando. No verso 8, quando ele diz, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, ele está citando lá em Atos, no capítulo 9, verso 3 a 6, quando ele tem o encontro com Jesus de forma maravilhosa, impactante. De caminho a Damasco, ele teve um encontro com Jesus, o próprio Senhor. Então, tudo que ele fala sobre a palavra, tudo baseado na palavra. Paulo era um homem que conhecia muito de leis, militarismo, situações adversas que estavam acontecendo. Ele conhecia as coisas acerca dos governos que estavam ali naquela época. Mas Paulo não perdia tempo, ele em nenhum momento ele vai falar coisas que não interessam. Porque aquele que tem Jesus, ele tem que falar aquilo que está cheio no seu coração. O que eu e você temos, irmãos, dentro de nós, o que nós realmente podemos, como Paulo, que cheio, ele compartilhou a palavra. O compartilhar é muito interessante, eu peguei aqui sobre compartilhar a palavra. Então, o compartilhar está escrito assim, no compartilhar, eu quero mostrar para os irmãos. Diz assim: o compartilhar, segundo o dicionário, fazer parte de algo juntamente com alguém. Sozinho, ninguém pode viver sozinho. Hoje de manhã foi falado algo maravilhoso sobre a família do céu, a família de Deus. E nós somos irmãos e irmãs em Cristo, através de Jesus. Nós somos uma família e que precisamos sempre compartilhar com alguém. Precisamos compartilhar. E diz compartilhar, dividir, compartilhar sofrimentos do irmão, compartilhou as aflições, compartilhar alguma coisa com outras pessoas, é repartir, é dividir, é dar, é ceder, e é dar o que é melhor. O que é melhor, irmãos, para nós que temos Jesus, para oferecer a alguém? A palavra, o Evangelho de Cristo é o que é melhor para que a gente possa passar e compartilhar com quem necessita e precisa
ouvir a palavra, compartilhar com aqueles que não conhecem, como foi bem orado aqui, para que a oração foi dita, que o Senhor nos envie, que o Senhor nos use, para quê? Para pregar o evangelho da salvação, desse Jesus ressurreto, do Jesus que ressuscitou, do nosso Senhor Jesus, que é o único Salvador da alma do ser humano, o único que pode dar vida, o único que é a verdadeira paz e a verdadeira alegria. E tem muitas pessoas que não conhecem, mas que isso necessário é que a gente possa compartilhar da nossa fé. A fé que eu tenho e que você tem, que nós ouvimos o evangelho, que nós ouvimos hoje, que nós ouvimos na quarta, que nós ouvimos através das pregações, falando acerca do amor, da palavra, do evangelho, vem até nós. E quando vem para dentro de nós e habita em nós, a palavra, ela não pode jamais ficar estagnada, morta. Não adianta ouvir e não praticá-la, e também não passar adiante com alegria e sigileza na alma, em apresentar quem? Jesus, a minha e a sua verdadeira alegria. A nossa verdadeira paz se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. É necessário que nós venhamos a compartilhar esta fé que está dentro de mim e de você. Mas a gente tem que olhar que precisamos e devemos fazer algo que agrade a Deus, somente a Deus. Nós não devemos compartilhar de forma, irmão, de forçar os padrões sobre um mundo incrédulo. Forçar uma coisa, imagine você forçar e você começa a querer a fazer algo que não é bem por aí, aí você condena, você já diz não tem jeito, você diz que para aquela ou para aquele não há salvação, então você deixa de pregar simplesmente a palavra, o evangelho da salvação. Agora, quando você apresenta a palavra de Deus, você tem que apresentar e não trazer dor a quem não entende do evangelho, que precisa ser falado e explicado. Por isso, precisamos aprender mais da palavra. Como você vai falar para alguém se você não está cheio do evangelho, não lê Bíblia, não medita, não procura crescimento espiritual, não procura fazer o que é agradável a Deus? O que vai falar? Paulo não falava de outra coisa a não ser para essas pessoas aqui. Ele está falando para os irmãos, ele está falando para um povo, para explicar a eles. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós temos que levar esta palavra a toda criatura, a todos, sem exceção. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 5 e verso 12, está escrito assim, em 1 Coríntios, no capítulo 5 e verso 12, diz assim: porque
que tenho eu em julgar também o que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? O Senhor quer que a gente julgue alguém, irmãos? Não. Ele quer que a gente pregue o Evangelho, baseado nas Escrituras. Fale do amor de Deus, não importa se você... Não importa, fale deste Jesus que morreu, viveu, nasceu lá na manjedoura, veio, fez o seu ministério a partir dos 33 anos, viveu aqui pregando, falando, e foi até o fim pregando as boas novas, e foi entregue, ele se entregou. Ninguém tirou a vida de Jesus, ele deu a sua vida, por amor de todos, e ele morre, mas ele ressuscita ao terceiro dia. Então, amados, o que nós temos que pregar é a palavra de Deus que está dentro de nós. Como está a minha vida com o Senhor? Amado, quando você está bem com Deus, o que vai sair de mim, de você, quando você está cheio, é misericórdia, é amor, é compaixão, é vontade de apresentar esse Jesus e compartilhar com todos o que está dentro de nós. O coração, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Que nós venhamos a nos encher do Espírito Santo nesse tempo dos fins, para pregar a palavra a tempo e fora de tempo, não importa quem. Nós também não podemos compartilhar, nem dividir, para confundir as pessoas, permitindo que elas creiam que ser membro de igreja, dar o dízimo ou qualquer boa obra, estão de algum modo ligados com o se tornar um verdadeiro cristão. Dar dízimo, frequentar a igreja, ser um assíduo, participar das obras. Isso, irmão, tem que ser explicado, que não é só isso, porque a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, verso 8 e 10, está escrito, Efésios capítulo 2, muito conhecido de todos nós, que diz, não é porque a igreja, eu venho para a igreja porque eu amo Jesus, eu venho para a igreja porque Davi mesmo disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Eu tenho que vir, porque Ele me amou primeiro, eu tenho que vir com muita alegria na alma, uma alegria que está dentro de mim, e que tem que transbordar, para quê? Para que eu possa compartilhar com as pessoas este meu amor por Jesus. Quando eu abro a boca, eu tenho que falar das coisas que o Senhor fez na minha vida, e o que Ele tem feito por mim, o que Ele tem feito por cada um, e o que Ele fez por toda a humanidade. Eu tenho que falar, eu não posso reter dentro de mim este bem maior que é a palavra, o evangelho da salvação, as escrituras que tem que ser falada a tempo e fora de tempo. Alguém mandou para mim uma mulher de 103 anos, pastor, eu acho que eu mandei para os pastores, ela falando com 103 anos, onde ela diz, não atemorize o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. E ela disse com autoridade, uma coisa linda de se ver, sabe o que é? Está cheio.
O que eu tenho que falar é de alguém, que alguém é assim, assado. Não, eu só tenho que falar do amor de Jesus, porque o amor de Jesus é maior do que qualquer outras coisas. O amor de Deus é maior do que qualquer outra situação. A pessoa pode ser a pior espécime aos olhos da humanidade, da sociedade, não importa, o que eu tenho que falar é do amor de Jesus para ele. Eu tenho que estar cheio, e quando eu falar, não seja as minhas palavras, mas seja a palavra de Deus, as Escrituras, falando através da minha e da sua vida, aonde, em qualquer lugar, aonde eu for, aonde você for, você leva o evangelho das boas novas. Você leva a palavra de Deus, não importa quem. Não tem que dizer, dá o dízimo, tá bom, vai à igreja, tá bom, faz isso aqui, uma obra na igreja, tá bom. Não está, não é isso. A palavra de Deus diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, não importa, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Aleluia! Andássemos nela. Amado, é só na igreja que eu tenho que ser cristão, irmão? Na igreja você bota maquiagem, bota uma roupa de crente, perfume de crente, Bíblia no sovaco, e acha que isso aí deu salvação? É isso? É caminhar, irmão, é dia a dia, é caminhando, é andando, aonde eu estiver, o Senhor habita em mim, o Espírito Santo está em nós. Aonde eu estiver, eu tenho que estar a minha mente com as coisas que são do alto, com as coisas que são de Deus, uma sintonia. E a vida normal que nós temos, eu também tenho. Viva, faça sempre o melhor para o homem, não, para Deus. Seja o melhor marido, seja a melhor esposa, seja o melhor filho, seja o melhor funcionário, seja o melhor empresário. Aos olhos do homem? Não, aos olhos de Deus, baseado na palavra, nas Escrituras, porque nós não andamos segundo esse curso do mundo, mas andamos segundo a vontade de Deus, porque é o Senhor que faz todas as coisas em nós. Glória a Deus. Porque na verdade não temos somente uma coisa para compartilhar com o não salvo, nós só temos isso. Esta é a verdade que nós temos que compartilhar com quem não tem a salvação. O que? O Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação. É isso que nós temos que apresentar. Mas como apresentar se muito são negligentes em quê? No ler, no buscar, no meditar. Mas eu não sei, hoje está muito, irmão, você ouve até em áudio toda a Bíblia. Tem dificuldade? Bota. Peça ao Espírito Santo para te encher. Peça ao Espírito Santo. Diz: Senhor, eu quero ser usado por Ti para falar acerca das coisas do Senhor, não das coisas que esse mundo tão louco quer ouvir,
Coloca em mim, Senhor Deus, as tuas palavras. Coloca em mim, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer que eu fale. Eu não vou me calar, Senhor, mas eu vou abrir a boca no teu tempo, usado pelo Espírito Santo, para falar do Evangelho da salvação. Não adianta entrar por outros caminhos. Não compete a mim, a você, igreja do Senhor, ficar perdendo tempo com coisas vãs. Como é aquilo, porque isso, porque daquilo, não interessa. Eu só sei de uma coisa: Jesus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E Ele está à destra do Pai. Aleluia! Ele está à destra do Pai. Aleluia! Ele está à destra do Pai. Então, irmão, quando você está falando, você precisa falar para as pessoas. Eu perdi muito tempo, a minha esposa falava: fala para o teu irmão sobre o plano da salvação. Tem pessoas aí que não sabem, irmãos. E quem é que vai falar? Aquele etíope, aquele eunuco da Etíope, né? Da rainha etíope. Ele estava indo embora, mas o Senhor pegou o seu servo valoroso, chegou para Filipe e disse: Filipe, vai. Como eu não sei? Esse Deus é maravilhoso. Ele está aqui, daqui a pouco já não está, ele está correndo ao lado de uma carruagem. Não me pergunte como, mas eu creio que esse nosso Deus é maravilhoso. Eu não sei como. Ele aparece, porque é Deus que faz. Porque ele estava lendo justamente Isaías, como nós estamos lendo. De quem fala isso? Ele diz: tu sabe que você está lendo sobre quem? Ele disse: não tem quem me fale, eu quero ouvir. Quantas pessoas querem ouvir, pastor? O plano da salvação, quem tem que compartilhar isso? Somos nós. Eu perdi tempo com meu irmão, minha esposa sabe. Mas o Senhor é tão maravilhoso que colocou outras pessoas. Porque profeta na sua nação não tem honra, mas Deus levanta, e ele foi, ouviu a palavra, viu o plano da salvação, entregou a sua vida e disse sim para Jesus, e ele dorme no Senhor para a honra e glória do nome de Deus. Irmão, quantos precisam desse plano? Porque Paulo, irmão, isso envolve a morte e ressurreição de Cristo. Nós lemos, precisa mostrar. O plano para compartilhar sua fé pode ser o seguinte, irmão: a palavra de Deus diz que todos são pecadores, condenados ao inferno. Onde está isso? Está em Isaías, capítulo 53, verso 6. Aonde está isso? Está em Romanos, capítulo 3, verso 10 e 11. Está no verso 23, está em 5:8, verso 12, e Apocalipse capítulo 20, verso 15, que diz: aquele que não está escrito no livro da vida não entrará na vida eterna, mas na condenação eterna. E quem é que escreve o nosso nome no livro da vida? É o Senhor, é através da fé nele. Então nós temos que apresentar, não há nada que um perdido possa fazer por conta própria para se salvar. Isaías 64, 6 e Efésios 2, 9, nós lemos. Tem que dizer: Cristo nasceu, foi crucificado e ressuscitou para salvar os perdidos e os seus pecados, em João 3,16, 1 Timóteo 1,15.
Ele veio para ser salvo. Um pecador deve crer na palavra de Deus e convidar Cristo para entrar em seu coração pela fé. João 5:24, em Atos 16:31. Esse plano tem que ser compartilhado. Amado, nós não podemos perder tempo com coisas, sabe, que não vai levar a nada. O mundo está assim, o mundo está assado, vai acontecer, vai não sei o que, vai. Amado, não olhe para essas coisas, olhe para o autor e consumador da fé. Dobre mais o seu tempo na Bíblia, deixe as suas lágrimas molharem as páginas da Bíblia, fale com Jesus na palavra, viva a palavra e seja usado pelo Senhor para pregar a palavra e ser um pregoeiro da palavra do Senhor Jesus. Não fale para você julgar, não julgue, não entre por esses caminhos, mas você tem o autor e consumador da fé, que é Jesus. O Espírito Santo habita em nós. O que nós temos que transbordar é amor de Cristo, é o amor de Jesus na nossa vida, e que sejamos verdadeiramente usados por Ele como um testemunho de vida, usado pelo Senhor nesse tempo. A gente, irmão, está cercado de muitas coisas que vêm para nos tirar do foco, para nos tirar a visão, para que a gente venha olhar os ventos, o maremoto, as coisas que estão aí. Não, irmão, pare, olhe para o Senhor, olhe para a palavra, porque se você está firmado na rocha, a circunstância da vida não vai te entristecer. As coisas que vêm sobre a minha e a sua vida não vai nos derrubar, porque Ele diz: cuidai, ficar em pé, em quê? Na fé em Cristo. E se você tem a fé inabalável nele, firme na rocha, pode vir o que vier, você está firme na palavra do Senhor, dizendo: Jesus, eu sou o teu servo, eu sou ovelha do seu pasto, Pai. Usa minha vida para ganhar almas para o teu reino, Senhor. Eu precisamos compartilhar isso para quem não conhece, irmãos, com a nossa vida. Tem crente, irmão, tem pessoas que estão na igreja, mas a vizinhança odeia ele. Tem algo, pare. Seja amigo, tenha paz com todos, não é só com o irmão, é com todos. Para isso vamos abrir mão de muitas coisas. De quê? Do nosso eu, do nosso orgulho, do nosso achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Quem vive do achar, eu acho, está perdido. Eu não acho nada, eu creio na palavra de Deus. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Eu creio. E quando nós éramos perdidos, não éramos melhor do que ninguém, nós não somos melhor do que ninguém, nós somos necessitado do amor de Deus, da sua graça maravilhosa e da sua infinita misericórdia. É isso que eu preciso. Eu preciso olhar para dentro de mim e buscar de maneira desesperada, de maneira, sabe, de entrega total, o quê? Mais de Deus,
mas do Espírito Santo na minha vida, para viver a vida de acordo com o que o Senhor quer, para agradar a Ele, não a homens, fazendo o que é reto diante dos olhos do Pai, mas não condenando, não sendo aquele que lança pedra sobre qualquer pessoa. Não, eu amo. Jesus amou até o final. Jesus amou os seus algozes. Jesus amou o que transpassou ele. Jesus amou o que cuspiu nele, o que bateu nele, o que fez tudo na vida dele. Ele amou. E que este amor esteja em nós. Que este amor seja algo, irmão, notório aos que estão ao redor de nós, olhando e nos observando, porque a Bíblia fala isso, uma grande multidão, sabe, é muita, estão olhando, observando. E quando você toma posição de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro discípulo, você se enche de coisas do mundo, das coisas que passam. Não, eu me encho da palavra, eu me encho do evangelho, eu me encho e tenho que buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus, para fazer o que? A vontade do Pai, a vontade dEle. E qual é a vontade do Senhor, irmãos? Qual é o que Deus mais quer? Que ninguém se perca, mas que todos se convertam. E quem tem que pregar e viver esta palavra somos nós, irmão. Você foi escolhido. Jesus, Ele te chamou pelo nome, e você, sabe, está na igreja do Pai. Você faz parte da família de Deus, a família celestial do céu. Aleluia! Glória a Deus. E quando nós entramos para ser família, irmãos, temos que compartilhar. Você tem que compartilhar, irmãos, as coisas. Fala em dividir. Quando o meu irmão olha para mim e me abraça, está dividindo o abraço, um sorriso, porque completa a minha vida, porque nós somos corpo de Cristo. Aqui bem falou pela manhã que nós só queremos colher, mas não queremos semear. Amado, é melhor você dar do que receber, é compartilhar, é se preocupar com os irmãos, é de saber as coisas, sabe, não ser uma pessoa, sabe, seca, uma pessoa que não está nem aí. Sabe, essas pessoas que ficam assim, sabe, não tem, sabe, carinho, não tem nada por ninguém, parece que vive num mundo fechado. O inimigo mais quer isso, colocar cada um dentro de uma caverna, mas nós não estamos, irmãos, e não permitimos entrar numa caverna dessa espiritual, porque nós somos igreja de Deus, família de Deus, e nós estamos juntos, de mãos dadas, dizendo: vamos continuar andando. Conta comigo, porque aquele que não consegue nem ter amor por as pessoas, como ele vai colher o quê? Compartilha do quê? Porque se nele mesmo não tem, que nós tenhamos, irmãos, este amor um para com os outros. Como bem falou aqui o pastor pela manhã, irmão, estamos aí para um grande e maravilhoso encontro no dia 7, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Vamos para lá, passar o dia, criar liga, estarmos juntos, olhando um pelo outro, vendo, sabe, dividindo as coisas no sentido total, como corpo.
sabe, falar, conversar, trazer algo que a gente já conhece a palavra e nós somos do Senhor, então temos que viver a palavra como família de Deus, uma família que ama o Senhor e que vive a palavra de Deus. Não vivemos, irmãos, para agradar ou conquistar glórias, porque toda honra e glória é de Deus. Tudo que nós vamos fazer é na palavra de Deus, vivendo o evangelho de Deus. Paulo, tudo que ele tinha, sabe o que ele fez? Ele entregou, ele deu, ele pregou, ele falou, ele viveu o amor de Cristo. Ele se entregou para falar só o evangelho da salvação. Quantos perdem tempo com tantas coisas? Perde tanto tempo. E quando você, irmão, se enche da palavra, verdadeiramente da palavra, o Senhor vai te conduzir, porque você está dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer a tua vontade, Pai, usa a minha vida, usa, Senhor Deus, a cada um que está aqui, ó Pai, para viver o evangelho e ser verdadeiramente, Pai, praticante da tua palavra e viver a tua palavra e ser, meu Deus, uma bênção nessa terra, ser um canal de bênção aonde estiver, ser alguém, sabe, que não coloca ninguém para baixo, mas sim para cima, porque é o Senhor que levanta, e se você tem Jesus, você vai levantar, você vai dar a mão, você vai dizer: o Senhor, Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e deu a vida por amor de todos nós. Ele morreu por você, e Ele quer que você se arrependa todo o seu pecado, entregue a sua vida na mão dele. Para essas pessoas que não conhecem, temos que compartilhar o evangelho, mas dando pancada, julgando, não. Seja cheio do Espírito Santo, deixa o amor de Jesus inundar todo o seu ser. As coisas podem estar, irmão, do jeito que tiver, mas se você tem o Senhor e o Espírito Santo, você sabe, você anda, mas a tua felicidade e a tua alegria está no Senhor. Tu sabe que o Senhor foi preparar lugar, tu sabe que Ele ressuscitou e está à destra do Pai, tu sabe que o Espírito Santo é Ele que consola, é Ele que fortalece, é Ele que levanta, é Ele que nos dá forças para prosseguir, fazendo a vontade do Pai. Que você seja, irmãos, alguém que compartilha dentro da família de Deus amor. Já pensou, a pessoa não compartilha sorriso porque não tem, a pessoa não consegue compartilhar o perdão porque não tem, não quer perdoar. Então a gente tem que compartilhar o que agrada a Deus. O que é? O perdão, a misericórdia, a compaixão, o amor fraterno, aquela vontade de estar juntos como igreja, se alegrando juntos como corpo. Aonde nós estivermos, vai ter oração, oh glória, vai ter louvores, oh glória a Deus. Aonde nós estivermos juntos, haverá palavra, oh glória seja dada a Deus. Palavra, porque nós necessitamos da palavra.
A palavra é que nos põe de pé. A palavra é que nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Que você seja usado dentro da família de Deus de forma maravilhosa, de uma forma que o Espírito Santo te use na tua alegria, no seu abraço, no teu cuidado, na sua cortesia para com os irmãos, porque nós já fomos enxertados nessa oliveira. O Senhor já nos enxertou, irmão, você está. Então a gente está e agora recebo e não passo. É como um mar morto. Todas as águas que vêm com vida desemboca no mar morto. E o que acontece? Águas vivas caem no mar morto e morrem. Que nós não sejamos esse discípulo, crente, cristão de um mar morto. Porque quando entra em nós essa palavra de vida, que está dentro de nós, fluindo como rios de águas vivas vindo de Deus, tem que ser transbordante, para transbordar, para que a gente possa falar sobre o amor de Jesus para toda a humanidade, para sermos verdadeiramente usados pelo Senhor, entrarmos na igreja junto com os irmãos, com alegria. Mas a minha vida está uma luta. Mas o meu Deus e o teu Deus, o nosso Deus, é maior do que qualquer luta. Ele pode transformar tudo. Então descansa a tua alma, descansa o teu coração, creia somente e diga: Jesus, usa a minha vida de maneira tal que eu possa compartilhar aquilo que tu queres com quem o Senhor assim mandar. Se é para correr atrás de uma carruagem, me manda, Pai. Se é para ir para outro lugar, me envia, Senhor. Se é para fazer o que tu queres que eu faça, eu faço, Senhor. Usa a minha vida para amar os meus irmãos em Cristo, enquanto ainda estou nessa terra, Pai. Porque a maior e melhor coisa, e a maior de todas, amar ao teu Deus acima de todas as coisas, e ao teu irmão como a ti mesmo. Compaixão, entrega, dividir, chegar junto, se preocupar, ligar. Mano, irmão, como você está? Irmã, está passando? O que é que está vendo? Isso é liga. E para isso, se estreitar, e vai acontecer, pastor, dia 7, vamos estar juntos. Faça uma força. Faça uma força. Ainda há tempo. Diz: estou junto. Vou de carro, vou de cavalo, eu vou. Vou de bike, bicicleta, eu vou. Mas diga isso para Deus. Porque quando você chegar, o Senhor vai ver no teu coração esse desejo de ter e de estar na família de Deus, dizendo: só o Senhor vive e reina na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Fique de pé e vamos estar orando em nome de Jesus. Aleluia. Deixa Deus te usar, homem e mulher de Deus. Deixa Deus usar a sua vida para abraçar esse irmão e essa irmã que precisa de um abraço. Deixa Deus usar a tua vida para você ser canal de bênção e ser alguém que compartilha, não da vida dos outros, não desse governo, ou do mundo, ou dos asteroides, ou das coisas celestiais, não sei das contas, ou de filosofia, ou de qualquer outra coisa, não.
Você compartilha do que há de melhor dentro de você. E o que é, irmãos? A palavra de Deus, o evangelho da salvação, que é melhor do que o ouro, a prata e de qualquer outra coisa. Qualquer. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não fique querendo essas coisas que a traça, a ferrugem vai comer, mas se encha de quê? Da palavra. Busque mais, ame mais, perdoe mais, se alegre mais, cante mais louvores, ore mais e busque mais de estar aonde? Na família de Deus, dizendo ao irmão e à irmã: eu te amo em Cristo, conta comigo. O teu abraço me fortalece, o seu abraço é um alimento para a minha vida espiritual. Eu costumava dizer que a unção abraça o irmão, é uma unção que vem de Deus, é Deus que te dá. Uma unção de quê? De fazer algo, sabe, para Deus. E o que é melhor que Deus quer? A união dos irmãos. Vivam em união, irmãos. É como óleo precioso que desce pela barba de Arão. Amado, ame mais, perdoe mais e busque mais, e transborde mais da palavra, e deixe Deus te usar para compartilhar o evangelho da salvação àqueles que ainda não ouviram que Jesus vive e reina, morreu, mas ressuscitou e está à destra do Pai, e Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Senhor, meu Deus e nosso Pai, te damos graça, Pai. Te damos, Senhor Deus, e te pedimos, Pai, obrigado por tudo, Senhor. Senhor, usa nossas vidas nesse tempo dos fins, Pai, para fazer a Tua vontade, Pai, para viver, meu Pai, conforme a Tua palavra, amando, Pai, até mesmo, Pai, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos maldizem, nos maltratam, aqueles que fazem coisas, Pai, que a gente não gosta. Pai, fortalece a minha alma, meu espírito, alarga em mim, Pai, esses limites, para que eu possa, Senhor Deus, não abrir a boca e falar de coisas do mundo, das minhas palavras, mas que o Senhor use a minha vida e a vida dos meus irmãos e irmãs aqui, para falar o evangelho da salvação, apresentar o plano de salvação e dizer: Jesus te ama. E que a gente possa, Senhor Deus, de toda hora e todo instante, estar orando, clamando, pedindo por cada um, Pai, sem exceção. Fortalece, Pai, a Tua igreja, aviva, Deus, a nossa caminhada. Obrigado, Deus, por esta palavra, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque eu preciso compartilhar mais do Teu amor e da Tua palavra, do Teu evangelho. Eu preciso, Pai, falar e não reter dentro de mim, Pai. Eu não quero ser como um morto, mas eu quero ser cheio do Espírito Santo e trazer a vida, Pai, e dar a vida àquele que não tem, apresentando o autor da vida, que é o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu e vive, aquele que reina para todo sempre, o meu eterno e o nosso eterno, o único Deus, Salvador das almas, Jesus Cristo, o Rei dos reis. A Ti, Senhor Jesus, honra, majestade e louvor nós te damos. Toda honra e glória seja dada a Ti, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém.